Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Uma grande alegria poder estar aqui para juntos estudarmos esse tema tão relevante que é a homilética, a arte de expor a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus com a igreja do Senhor. A homilética é fundamental para a saúde espiritual da igreja. Uma igreja que tem bons pregadores é uma igreja que tenderá a ser saudável. Oração e pregação são os pilares da saúde espiritual da igreja, assim bem como do seu crescimento. Nós precisamos valorizar e nos dedicar muito à excelência na pregação da palavra de Deus. E nesta videoaula, nós vamos começar aqui numa série de videoaulas falando sobre os tipos de sermão. E eu, em especial nesta, vou falar sobre o sermão temático, que é um sermão que, como seu próprio nome diz, se caracteriza pelo tema. É o tema que norteia o assunto do sermão. É um sermão muito bom e indicado para tratar temas contemporâneos, como, por exemplo, o aborto, que a Bíblia não fala claramente, né? Como questões do uso cristão da tecnologia, que também não é claramente exposto na palavra de Deus, mas que na Escritura encontramos princípios que são preciosos e valiosos para apresentarmos esses temas hoje em dia. Portanto, é um tipo de sermão muito bom, muito importante e muito útil para o serviço da igreja. Eu sei que há um grupo de teólogos contemporâneos que defendem muito o sermão expositivo. Eu gosto muito, tenho como característica pessoal o sermão expositivo como característica da minha pregação. Contudo, eu sou terminantemente contra essa coisa de se dizer que apenas o sermão expositivo é o sermão correto. Não é. Os 3 tipos de sermão que nós estudaremos são todos importantes e relevantes, razão pela qual eles existem até hoje, né? O sermão temático vai nos ajudar tremendamente a tratar de questões que a Bíblia não fala na sua exposição, né? Que a Bíblia não aborda na sua exposição. Então nós vamos sim lançar mão desse assunto contemporâneo à luz da palavra de Deus e tratar o tema. Também ele é muito bom para o estudo de doutrinas, por exemplo, porque não há uma separação sistemática na Escritura sobre as doutrinas. Então vamos estudar sobre a doutrina do pecado, a hamartiologia. O sermão temático é extremamente indicado para isso, porque nós pegaremos os diversos textos na Escritura que falam do pecado, e nós vamos expor esses textos com coerência, com lógica, né, com toda a sabedoria e conhecimento que o Senhor tem nos permitido ter, possuir e adquirir. Então, é um sermão que nos atende muito nesse tipo de trabalho. Exposição de doutrinas bíblicas, tratar de temas contemporâneos, tratar de temas específicos, como, por exemplo, namoro, noivado, casamento, questões temáticas mesmo, né? Bem específicas. O sermão temático nos atende muito bem nessas necessidades. E bom, como eu disse, ele se caracteriza pelo tema ser o norteador daquilo que será pregado. A divisão do sermão temático está subordinada ao tema e não ao texto. Então você não tem que seguir a lógica de um texto. Você pode pegar um trecho daquele texto, que é o que assevera aquela verdade bíblica ensinada, e frisar apenas ele. E dentro dessa mesma lógica, você pode saltar para um outro texto e expor também a verdade bíblica daquele outro texto que se encontra em outra parte da Escritura. Contudo, por causa disso, o sermão temático acaba se tornando um sermão também onde é muito comum e muito fácil que as pessoas cometam heresias, que as pessoas ensinem doutrinas erradas, porque elas pegam aquele texto isolado do seu contexto. Então, embora a gente vá usar apenas um trecho de todo o texto, um versículo de todo um trecho, como por exemplo João 3,16, apenas esse versículo 16, eu não posso esquecer de que ele foi dito em todo um contexto da conversa de Jesus com Nicodemos. Eu não posso tirar
a afirmação de Jesus daquele contexto. Eu não posso dar a ela um outro significado além daquele que o próprio Senhor Jesus deu. Infelizmente, muitas pessoas acabam fazendo isso quando vão pregar tematicamente. Elas mudam o contexto, elas aplicam aquele texto fora do contexto em que ele foi utilizado, e aí acabam ensinando uma mentira, uma heresia e prejudicando, consequentemente, a vida das pessoas. Sermão temático, embora muito prático, embora um sermão maravilhoso para a evangelização, né, porque você vai abordar temas específicos dentro da Escritura para evangelizar as pessoas, ele também está suscetível a fraquezas como a pregação de falsas doutrinas, de heresias, por conta de se pegar textos da Escritura separados do seu contexto. Então, embora o texto esteja separado, ele não pode estar contra o seu contexto. Eu estou usando aquele texto, mas em perfeita consonância, em perfeita concordância com o contexto em que ele foi citado. Isso é muito importante no que diz respeito ao sermão temático. Um exemplo de sermão temático, inclusive nós temos na nossa apostila, é o que se encontra logo no primeiro exemplo ali, que tem como tema "Não podemos nos esconder de Deus". Esse é o tema que norteou a divisão daquele sermão. Obviamente que ali é a divisão mais simples que se tem, porque é para que tenhamos uma ideia mesmo, né, daquilo que está sendo ensinado aqui. Qual é o primeiro texto? O primeiro texto ali é o de Jó 34, 21, onde a Escritura nos ensina que os olhos do Senhor contemplam o caminho dos homens, né? Os olhos do Senhor, o Senhor vê o caminho dos homens, o Senhor conhece o caminho dos homens. Então não dá para se esconder dele, porque ele conhece o nosso caminho. 1 de Samuel também, capítulo 16, versículo 7, quando Samuel mesmo é advertido pelo Senhor ao pensar que o irmão mais velho de Davi seria o rei, e o Senhor diz a ele: não, você vê o exterior, eu porém contemplo o coração, né? O Senhor está dizendo: olha, eu vejo o seu mais íntimo, eu vejo aquilo que ninguém mais vê. Então não dá para se esconder de um Deus que consegue ver aquilo que está no nosso mais íntimo do ser, não é verdade? E, por fim, 2 de Crônicas 16, versículo 9, porque esse texto, que é maravilhoso, nos ensina uma verdade maravilhosa, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, Jeová olha e contempla todos os que estão sobre a terra, e ele fortalece aqueles que têm um coração perfeito com ele. Então veja, o tema é que não é possível se esconder de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina no livro de Jó, no capítulo 34, no versículo 21, que os olhos do Senhor contemplam o caminho dos homens, todos os homens. Nenhum homem está escondido de Deus. O profeta Samuel ouve do próprio Deus, em 1 de Samuel 16, 7, que o Senhor contempla não só os nossos caminhos, mas ele contempla o nosso coração. Ele sabe as motivações do nosso coração. Ele sabe o que é que está coordenando e dirigindo os nossos passos e os nossos sentimentos mais interiores. E, por fim, esse Deus que conhece o nosso interior, ele te fortalece quando o seu coração é fiel para com ele. Veja que coisa maravilhosa, que sermão extraordinário e edificante para a igreja. Temático, ele está preso a um tema, passeando pela Escritura, usando outros três textos, sem tirá-los do seu contexto e aplicando-os também à realidade da igreja. Trazendo para a igreja uma verdade bíblica e aplicando essa verdade bíblica ao coração dos nossos irmãos. Então, essa é a característica essencial do sermão temático. Ele vai se prender a um tema e ele vai usar vários textos da Escritura, depende de quantas divisões o seu sermão tiver, para ensinar aquele tema, sem, porém, nunca, sob hipótese alguma, desprezar o contexto de onde aqueles textos que estarão sendo usados estão sendo tirados. Amém?
Na próxima aula, nós vamos falar sobre o sermão textual, que é um sermão também muito maravilhoso e que nos ensina de maneira muito especial verdades da palavra de Deus contidas em pequenos textos para a nossa edificação. Até lá, na paz.